Vou falar agora sobre educação integral. Nós vamos trazer aqui, fazer uma entrevista, uma conversa com um pesquisador que, além de ser um estudioso na área da educação, é alguém que pôs a mão na massa no estado do Tocantins e levou para lá uma experiência de escola em tempo integral que depois tornou-se referência para muitos estados do país. Detalhe, esse estudioso e pesquisador é um piauiense, nascido em Parnaíba, que agora está publicando um livro, vai ser lançado amanhã aqui na cidade de Teresina, falando sobre essa experiência da educação integral. Estou aqui ao lado do doutor Danilo de Mello, está aqui com a gente. Tudo bem, doutor? Seja bem-vindo ao nosso Jornal do Piauí. E o livro é esse aqui, Educação Integral, Vivências no Tocantins. Doutor Danilo de Mello Souza é lá da cidade de Parnaíba, nascido em Parnaíba, mas foi para o Tocantins. Em que ano que o senhor foi para o Tocantins, doutor? Em 92, depois retornei em 97. Em 97 você voltou para o Piauí? Voltei ao Piauí em 93, estive secretário de Cultura em Parnaíba no período e após esse período, em 97, retornei ao Tocantins. Tá, e quando retorna ao Tocantins é que tem a experiência de implantação lá das escolas em tempo integral? Exatamente. Era uma discussão antiga que o Brasil fazia, que estava prevista nos planos nacionais de educação. E eu tive a oportunidade de, em 2005, ser convidado para fazer a gestão da política de educação do município de Palmas. Palmas é a capital do Tocantins. À época, tinha diversos problemas no campo educacional. A cidade ainda marcada por um alto índice de analfabetismo, baixa matrícula, insuficiente matrícula no ensino fundamental médio e não tinha experiência de educação integral. Então, influenciados todos nós pelo pensamento de Darcy Ribeiro, de Anísio Teixeira principalmente, fomos construindo uma política pública de maneira coletiva, envolvendo as diversas instituições de ensino superior, instituições, a Universidade Federal do Tocantins, o Instituto Federal, o Centro Universitário Luterano de Palmas, enfim, toda a Faculdade Católica do Tocantins. Essas pessoas se envolveram com os principais educadores da cidade, educadoras, e construiu uma experiência que foi importante num contexto em que o Brasil avançou muito com a política de educação integral a partir do 5º ano de mandato do então, à época, presidente Lula, Então, Palmas trouxe um pouco dessa experiência com um projeto chamado Salas Integradas. Nos números de 2005 até 2019, o livro traz isso, mostra um crescimento aqui do IDEB, que vai de 3,5 para 5,8. Isso aqui já é resultado da escola em tempo integral no Tocantins, no caso? Sim, é um debate importante que a gente tem que fazer, No Brasil inteiro, hoje, nós temos grandes experiências. Aqui mesmo, no Piauí, tanto na rede estadual quanto na rede municipal de Teresina e outros municípios, a expansão da jornada escolar repercute muito significativamente em termos de qualidade, porque as crianças e os jovens, dispondo de mais tempo para ser assistidos pelos professores, elas conseguem desenvolver melhor as suas qualidades, os seus fundamentos de educação. Então, Palmas, durante as últimas décadas, sempre liderou primeiro ou segundo lugar entre as capitais de melhor IDEB. Palmas e Teresina também, que se comporta da mesma forma pelas experiências que foram vivenciadas. Nós, durante esse período, trocamos também muitas experiências com gestores de Teresina, vindo aqui e as pessoas conhecendo também experiência em Palmas. Bom, agora, o senhor, como especialista da escola em tempo integral, quais são os grandes desafios? As vantagens a gente percebe pelos números do IDEB e aqui estava vendo também pelo índice de aprovação. Você tem um índice de aprovação que chega perto dos 100%, Sim, você tem um índice de aprovação muito, digamos, eficiente, mas principalmente a proficiência em língua portuguesa e matemática. Os jovens, as crianças aprendem mais. Mas não só isso, porque nós temos hoje, na avaliação nacional que se faz de desempenho dos estudantes, o foco em língua portuguesa e matemática. Mas a educação integral, ela desenvolve habilidades no campo das ciências, na preparação da pessoa para o trabalho. E principalmente no desenvolvimento do que a gente chama do capital criativo e cultural das pessoas. Na economia moderna, contemporânea, o que vale muito, claro, as ferramentas, saber ler, escrever e fazer contas, mas principalmente ter capacidade de trabalhar em equipe, liderar projetos, inovar e resolver problemas. Isso a escola integral faz à medida em que ela ensina música, teatro e dança
para os jovens e isso tem repercussão muito forte na sua formação como um todo. Tá, então nós estamos falando muito mais do que um prédio que abriga alunos em 2 turnos. Não é só isso, é preciso mudar todo o conceito. É preciso mudar todo um conceito. Obviamente, a nossa experiência em Palmas é muito focada no desempenho dessas ferramentas básicas, as ciências, a língua portuguesa e a matemática, muito voltada para os aspectos do desenvolvimento dos esportes e da cultura. Então, os estudantes efetivamente vivenciam situações de desenvolvimento dos seus talentos, mesmo aqueles que não teriam aptidão, e também uma forte inclinação para o desenvolvimento de valores em torno do trabalho. A ideia de que o trabalho tem um princípio educativo, diferente do que se defende, às vezes, trabalho infantil. Nós não estamos falando em trabalho infantil, nós estamos falando dos estudantes participando de uma atividade numa panificadora experimental, numa cozinha experimental, numa roça na escola, que é um projeto. Para o trabalho, né? É o trabalho construindo, né, essa condição das pessoas pensarem, né, o desenvolvimento de todos os seus talentos, de todas as suas habilidades. Como fazer para que haja uma escola em tempo integral eficiente que possa matricular a mesma quantidade de alunos das escolas em meio período? Porque essa é uma questão, né? Uma escola que matricula em 2 períodos, ela abriga o dobro de alunos, teoricamente, né? Mas você pode, no caso da nossa experiência, o livro mostra isso e a gente apresenta alguns números, inclusive debates sobre o custo aluno, né? O gasto ou o investimento por estudante. E o livro vai mostrar que as nossas escolas de tempo integral, elas conseguem ser mais baratas do que algumas escolas parciais. Mais baratas? Mais baratas. Por quê? Porque elas têm um custo fixo reduzido, em função que só tem uma equipe gestora. Você concentra numa mesma escola uma quantidade maior de estudantes. As grandes escolas nossas abrigam 1.200 a 1.400 estudantes. Você tem um currículo muito bem estruturado e organizado de forma que não haja desperdícios. O investimento em alimentação escolar também se paga pelo índice de aprovação e de desempenho dos estudantes. Agora, para fazer tudo isso, o livro traz alguns conselhos, algumas orientações. Existem alguns elementos que ajudam o gestor público a construir uma política de educação integral. Não precisa investir o dobro, não precisa dobrar orçamento e pessoas para ter educação integral. A experiência não só em Palmas, mas em outras regiões mostra isso. É preciso fazer uma boa gestão. Por exemplo, reduzindo gastos nas áreas meios, descentralizando recursos para as escolas, tendo melhor aproveitamento da carga horária de professores. E as nossas escolas funcionam com salas de aula, eu diria assim, para os padrões, às vezes, de algumas outras redes municipais, um tanto diferenciado. Em média, a gente tem 35 a 38 estudantes por turma. Isso não resulta em perda de aprendizado, bem ao contrário. Eles continuam aprendendo mesmo com um contingente... Para a gente ir finalizando, né, por conta do nosso tempo, mas como é que no que faz diferença o abraçar das equipes de professores a esses projetos? Quero dizer o seguinte, é preciso convencê-los no envolvimento disso ou requalificar os professores? Precisa investir em formação, na qualificação contínua dos professores. Mas aumentar a rede é necessária, a quantidade, de professores? Sim, mas não na proporção em termos... A gente, às vezes, pensa, é preciso dobrar o número de professores. Não necessariamente. Ou contratar outras áreas. Outras áreas. Ou você pode construir modelos diferentes. Por exemplo, Palmas tem 5 formas de atender a educação integral. Nas creches do município, que a gente chama nos centros municipais de educação, as crianças ficam até 11h30 dentro da escola, com 5 refeições. E nós temos, por exemplo, o modelo da escola do campo. Na zona rural, as crianças vão 4 dias por semana para a escola e não 5, e elas têm 7 horas de atividades, bastante intensas, inclusive, com um currículo voltado para o mundo também da cultura, das artes e do esporte. Então, assim, você tem que fazer a gestão dos recursos públicos, aproveitar nesse momento que o governo federal lança mão de mais recursos para ajudar o financiamento da educação integral e tentar colocar tudo isso dentro de um escopo e ganhar escala, fazer desse atendimento um atendimento de escala. Olha, o livro vai ser lançado amanhã, lá na Câmara de Vereadores, oportunidade que o doutor Danilo também vai receber o título de cidadão trezinense. O livro é prefaciado por José Henrique Paim Fernandes,
diretor do Centro de Desenvolvimento de Gestão Pública e Políticas Educacionais da FGV. E aqui o que me chama a atenção... Ex-ministro da Educação. Ex-ministro da Educação. E aqui eu tenho... Cristóvão Buarque, ex-ministro também. Também, né? Cristóvão Faz Buarque. o pós-fácil. Aliás, como demorou o Brasil a abraçar projetos que foram de Leonel Brizola, Cristóvão Buarque, Anísio Teixeira. Anísio Teixeira, que, aliás, tem importância na sua formação, né? Exatamente. Anísio Teixeira é o nosso grande guru, né? O educador baiano de Caetité, que na década de 20 e 30, pensou uma escola diferente para o Brasil, Legal. a escola Platum, dentro da experiência norte-americana e europeia. Foi muito incompreendido nesse país, mas deixou um legado que hoje inspira educadores do Brasil inteiro. E o Brasil hoje já aproxima-se dos 20% de matrículas em educação integral na educação básica, o que representa um grande avanço. Ainda não cumprimos com as metas do Plano Nacional de Educação, mas nós vamos cumprir, porque essa é uma pauta de todos os educadores. Você perguntou sobre professores. Obviamente, é preciso fazer uma política de educação integral valorizando os professores, e a valorização não é só melhoria salarial, não é só um plano de carreira que seja, digamos assim, que traga perspectiva de engajamento desse professor, mas principalmente o reconhecimento desses sujeitos como articuladores fundamentais desses projetos. Muito bom. O horário do lançamento do livro? A partir das 11 horas. 11 da manhã. Vamos lançar também em Timon, amanhã, 11 da manhã. na UEMA, no campus de Timon, e em Parnaíba, dia 15, também, que é a minha cidade querida, né? Muito bem. Estaremos lá também lançando dia 15. Olha aí, tá aí o livro, fala da experiência no Tocantins, né, no estado de Tocantins, e é muito interessante porque ele é cheio de dados, de argumentos, né, e bem ilustrado, inclusive, né, muitas fotografias, inclusive do presidente Lula aqui participando de eventos ao lado do senhor. Muito obrigado mesmo pela participação aqui no Jornal do Piauí e parabéns pela publicação. Gelson, obrigado a todos, estamos à disposição. Um prazer estar aqui e receber essa honraria que o povo de Teresina me confere, né, através da Câmara de Vereadores, o nosso agradecimento desde já a todos. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado ao senhor.